Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é o meu dosha. Eu preciso saber qual é o meu dosha, senão eu não consigo fazer nada do Ayurveda. E fica até ansiosa para saber isso. Veja, de fato, isso não é fundamental. O fundamental é você saber como Vata, Pitta e Kapha, né, os chamados doshas, como eles atuam em você. E aí você vai saber quais estão predominando e com isso vai fazer suas escolhas de alimentação, estilo de vida, rotina diária, de acordo com essa percepção dos doshas em você. Então vocês sabem, Vata é representado por ar e espaço, e Vata governa todos os movimentos do corpo e da mente. Então governa o fluxo do pensamento, o peristaltismo, o batimento cardíaco, essa coordenação dos movimentos das mãos e dos pés. Então, se uma pessoa está com excesso de vata, a mente está rápida, os movimentos são mais descoordenados, a fala é rápida, o peristaltismo pode ser rápido, produzindo, por exemplo, a síndrome do intestino irritável ou até uma diarreia. Agora, como eu posso identificar Vata, Pitta e Kapha em mim? Então, Pitta governa todas as formas de digestão. Então, por exemplo, a digestão mental é o que vocês estão usando agora para me entender. Então, com Vata você capta as impressões e com o Pitta você digere, entendendo. Pitta governa a digestão da luz pelos olhos. Pitta governa a digestão convencional. A digestão da luz pela pele, formando lá a melanina, a vitamina D, e Pitta governa o calor do sangue, a digestão ao nível celular. E Kapha governa, formado por terra e água, governa todos os aspectos ligados à estrutura, nutrição, lubrificação. Do ponto de vista psicológico, Kapha governa principalmente a parte afetiva da vida. Pitta governa a inteligência, o discernimento, e Vata governa a criatividade, a adaptabilidade da mente. Logicamente, todas as pessoas têm essas três energias porque elas são as funções básicas da vida, mas você precisa ver como elas estão atuando em você. E é muito mais importante você conhecer princípios do que adaptar-se, adaptar as pessoas a tabelas. Não engavetem as pessoas em Vata, Pitta e Kapha. E aí, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Muitas vezes as pessoas saem de um atendimento ayurvédico com uma apostila, um livro de coisas para fazer. Quem é que faz tudo isso? Nem mesmo aquele que está dando provavelmente faz. Então é preciso graduar isso, motivar as pessoas. Então observem, como eu percebo Vata, Pitta e Kapha? Da mesma maneira que você percebe, por exemplo, estando sentado aqui, eu olho ali para fora e não vejo o céu, muito menos o sol. Aí eu digo assim, olha, o sol está forte hoje. Como eu posso dizer que o sol está forte se eu não vejo nem o céu, muito menos o sol? Como eu posso deduzir? Porque há muita luz, muita luminosidade e muito calor durante o dia. Então, eu digo o sol está forte, porque os atributos do sol, que são luz e calor, estão mais intensos. Como eu percebo Vata? Pelos seus atributos. Guardem de memória e procure identificar isso nas coisas, nas pessoas. Vata é frio, seco, leve, áspero, sutil, móvel. Onde você encontrar esses atributos, aí tem mais Vata. Qual é o seu papel terapêutico? Veja como o Ayurveda é simples. É baseado em Samanya Vishesha. Semelhante aumenta semelhante, oposto reduz oposto. Se eu identifico o atributo seco, secura da pele, secura do intestino, secura de mucosa, secura afetiva, eu coloco o atributo oleoso. Se eu identifico o atributo frio,
eu coloco o atributo quente. Se eu identifico, obviamente, em excesso, o atributo leve, eu coloco um atributo pesado. E isso controla, regula Vata. Eu procuro, então, identificar a presença de Vata pelos atributos. E o excesso de Vata, quando há excesso desses atributos. Então, por exemplo, Vata é instável, o atributo instável. Portanto, a capacidade digestiva da pessoa é instável quando o Vata está em excesso. É aquela pessoa que te responde, depende. Você tem fome na hora do almoço? Ah, depende. Tem dia que sim, tem dia que não. Você tem fome de manhã? Depende. Tem dia que sim, tem dia que não. Você tem fome na hora do jantar? Depende. Você acorda bem disposto? Depende. Você dorme no mesmo horário todos os dias? Depende. E assim, quanto mais depende, e que depende quase sempre do estado mental, você tem mais Vata ali, coloca o atributo oposto. Pita é quente, leve, penetrante, levemente oleoso, tem o odor fétido. Então, se esses atributos estão presentes, o Pita está presente. Se esses atributos estão em excesso, Pita está em excesso. Então, por exemplo, se a pessoa percebe que as fezes ficaram com mau cheiro, a urina com mau cheiro, o hálito, então Pita está mais intenso. Existe outro aspecto também que é Ama, que são as toxinas. Pita e Ama têm esse atributo em comum, Vishrama, o odor fétido. Pita é quente. Se o clima está quente, está aumentando o Pita. Se o clima está frio, está reduzindo o Pita. Se você está muito quente, está aumentando o Pita. Se você está gelado, tá? O Pita está deficiente. Obviamente que isso não se aplica à febre, que a febre aí é um outro departamento, outra questão. Pita é Tikshna, é intenso, é forte, é penetrante. Então a fala é penetrante, o olhar é penetrante, a fome é intensa nos horários definidos. Ele é levemente oleoso, então a pele nem é muito seca, nem é muito oleosa. Ele é leve, então a comida leve, por exemplo, irrita a Pita, quando ele está com fome. Então é assim que você entende melhor. Kapha é frio, pesado, denso, pegajoso, estável, oleoso. Então, uma fritura vai necessariamente aumentar Kapha e secundariamente Pita. O clima frio, nublado, aumenta mais Kapha. Por isso as pessoas se sentem mais melancólicas, às vezes, nesse clima nublado e chuvoso. Aparece muco. Ele é estável. Então, tudo tende a ser estável. Os hábitos, a rotina, na medida do possível, de acordo com o gosto dele, tudo tende a ser mais estável. Ele é pesado. Então, a tendência é que a estrutura óssea, a estrutura do corpo seja pesada. Agora, então, quando nós dizemos de constituição, os textos clássicos dizem de dois tipos de constituição. Uma chamada Deha Prakriti, Deha, D-E-H-A. Deha é corpo. Então, uma constituição Deha Prakriti é uma constituição física, estrutural, metabólica. Isso pouca gente presta atenção. E essa constituição Deha Prakriti, ela é baseada em estrutura e é ela que envolve Vata, Pitta e Kapha. Ou seja, a sua constituição Deha Prakriti, Vata, Pitta ou Kapha, secundariamente envolve aspectos de comportamento, de temperamento, é primariamente estrutural. Então, se você tem uma estrutura óssea pesada, forte, você é Kapha. Não importa se você é agitado, se você é irritado, se você é melancólico. Se você tem uma estrutura óssea pesada, é Kapha. Pelos outros aspectos, pode ser Kapha alguma outra coisa, mas é Kapha. A pessoa que sem uma doença específica, tipo hipotiroidismo ou problema de suprarrenal, ela cheira a comida e engorda 400 gramas. Ela libera a comida no final de semana, engorda 2 quilos.
e depois para perder isso é a maior dificuldade, essa pessoa é Kapha. Uma pessoa que diz, não, eu mantenho o peso mais ou menos estável ao longo da minha vida. Engordo 2 quilos, perco 2 quilos, fico mais ou menos ali. E é quente, a temperatura corporal dela é quente, essa pessoa é Pitta. Uma pessoa de estrutura longilínea, braços longos, obviamente relativo à estrutura do corpo, o formato do rosto é longo. Essa pessoa é Vata. Se ela é assim longilínea, mas tem as mãos quentes, ela é Vata Pitta ou Pitta Vata, não faz diferença nenhuma. Então a constituição Vata Pitta e Kapha é muito mais estrutural, metabólica. Não tem essa história de a pessoa ser Kapha de corpo e Vata de mente porque é uma pessoa ansiosa. Ela é Kapha com a mente em estado rajásico e tamásico. Porque quem domina a mente não é Vata, Pitta e Kapha. Vata, Pitta e Kapha são secundários em relação à mente. Quem domina a mente é Sattva, Rajas e Tamas, as trigunas.